Bonjour! Alegria e paz! Bem-vindo a mais um episódio do A Boa Parte. Eu sou Michele Dipo, a host oficial daqui e também do Eu Te Sirvo. Se você não conhece, já entra lá no canal e comece a seguir. Antes de tudo, as gravações tanto do A Boa Parte como o do Eu Te Sirvo são gravados no estúdios In-Housecast. Então, se você tem interesse em gravar o seu podcast ou não só também particular como podcaster, mas também como uma empresa querendo expandir os seus negócios, vender, entre em contato com o @InHousecast, o link está na descrição e agende o seu horário e bate uma conversa com o Rubinho, ou com a Carla, ou com a Camila, eles vão ter um prazer em te atender. E hoje eu estou muito feliz porque nós estamos no mês de outubro e não tem como, eu duvido se você não passou em algum lugar e não viu alguma luz rosa, uma camiseta rosa, um outdoor rosa. E tem um porquê, eu creio que você já saiba, né? Nós estamos no Outubro Rosa. O Outubro Rosa é praticamente dedicado em diversos segmentos voltados para o lembrete da mulher, do autocuidado e da importância de fazer seus exames, claro, né? E de apoiar essas mulheres que vivem esse momento de câncer na vida delas, especialmente o de mama, né? E hoje eu quero trazer um testemunho de uma amiga querida que eu amo muito, Eliane Perardit, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, amiga, por você mais uma vez. Tamo junto. Inimigas do Fim, a Eli já participou do Eu Te Sirvo Podcast. Em breve ela vai vir, porque ela foi minha cobaia, gente. Depois agora ela vai vir com uma forma. Prazer. Agora evoluiu um pouquinho, vai ser melhor, tá, amiga? Imagina. E ela tem um testemunho lindo, lindo sobre uma cura de câncer. E não tem, eu acho que essa é uma das melhores formas, né, Eli, de evangelizar e encorajar outras pessoas que estejam passando por isso para acreditarem, terem fé de que Deus é o Deus que cura e é o Deus do impossível e tudo pode. Eu quero começar, antes de tudo, trazendo um versículo aqui, está em Salmo 77, 14, que fala o seguinte: Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. E também Jó 9:10, ele é o Deus, gente, que realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. A minha Bíblia é a versão NVI, talvez a sua esteja um pouco diferente, mas a mensagem é a mesma. Acreditar que Deus é o Deus do milagre e Ele pode tudo acima dos céus e da terra. Eli, conta pra gente por o começo, né? Você é cristã, eu sei que tu não nasceu em berço cristão, mas já vem de uma longa jornada. Sim. Conta um pouquinho pra gente como tudo isso começou na tua vida. Então, eu sou cristã há 21 anos, né? Me converti 6 meses depois de casar. Eu conheci Jesus e eu nunca fui, a minha família ela nunca foi de participar de igreja, né? Eles eram católicos? Católicos não praticantes, né? Católicos de nascer e ser batizado, mas não de ser praticantes. Então eu nunca tive o hábito de ir para a igreja, né? Isso não era algo que era natural na minha casa, eu não via os meus pais fazer. Então, eu me converti 6 meses depois que eu casei, né? Eu morava do lado de uma igreja evangélica e eu era, sabe aquela pessoa da pá virada? Era eu, lá no Paraná, pá virada é doidinha, tá, gente? E eu era, assim, totalmente da pá virada, né? E nós morávamos do lado de uma igreja evangélica. E o meu marido, ele era católico praticante, né? Aquela pessoa de tá todo domingo na missa, de rezar o terço, tudo isso. E eu não tinha esse costume. Quando ele convidava a gente, me convidava para ir na igreja, todo domingo a gente ia para a igreja católica,
eu ficava lá, né? A missa dura mais ou menos 1 hora e tal. E eu ficava entediada e eu, né? Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui e tal. Mas eu ia por respeito e porque era uma tradição dele. E a gente morava do lado de uma igreja evangélica. E os cultos lá eram de 2 horas, 2 horas e meia. E tinha pessoas, né? Cidade pequena, se chamava Pato Branco. A igreja lá tinha 2.000 pessoas, numa cidade pequena, isso era muita gente. Muita gente. Hoje Pato Branco, né, é bem maior, mas na época, 21 anos atrás, né? E eu via as pessoas, às vezes, pro lado de fora da igreja, né? E aquele culto, aquele barulho, o meu prédio era bem do lado, era como se a igreja estivesse aqui, o meu prédio era vizinho, assim, né? Tá. E eu olhava e eu falava, gente, como é que essas pessoas ficam 2 horas e meia aí dentro se eu não consigo ficar 40 minutos? Eu não entendia o que acontecia, né? Achava que era igual, né? Eu colocava, né, na mesma balança e tal, e eu não entendia aquele movimento. Eu falei, não, isso daqui não é uma igreja, isso aqui é um baile, não pode, esse barulho todo, né? E aí, ali eu morei e logo então, 6 meses depois de casada, eu me converti, né? E a partir desse momento que eu conheci Jesus, eu nunca mais larguei, né? Faz 21 anos eu falo, eu não sei o que seria, eu não consigo me imaginar sem Jesus, né? Eu não... É como, sabe, quando você tem filhos e aí você fala assim, nossa, eu não sei, não me lembro como era a minha vida sem... Não. A minha vida sem Jesus, eu não sei como seria. Não consigo nem imaginar onde eu estaria, o que eu estaria fazendo. Para mim, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu também. Aleluia. E eu quero fazer só uma observação ali, que quando nós estamos falando aqui de ser católico e se tornar evangélico, se você crê em Deus e você... Cristão, né? Cristão, crê em Jesus, né? Em toda a tua obra, que Ele é o teu Salvador, enfim... Tá tudo certo. Nós estamos unidos em Jesus. Nós somos irmãos em Cristo. Então, independente se você é católico, a questão é... Eu não era nada. Exatamente. Que você pratica, que você comunga, enfim, se você segue isso aqui, né? Porque é isso aqui, que tem que ser seguido, né? É a palavra do Senhor. E a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Então, se você crê nisso, amém, estamos juntos, tá? Eli, e deixa eu te falar, como eu já abordei aqui com o nosso público, estamos no Outubro Rosa. Sim. E eu te convidei aqui porque eu sei que você tem um testemunho lindo a respeito disso, né? Então, conta pra gente, como foi esse processo? Você já estava casada? Você já tinha as meninas? Não, tava recém-casada, fazia 6 meses que a gente tinha casado. Tá. E eu comecei a frequentar alguns cultos, né? Mas não era mais de curiosa, sabe? Aquela coisa, eu vou ver o que tem ali. Sim. Mais ou menos isso. E eu sempre fui um pouco racional. Então, eu queria entender meio que assim, o que tá acontecendo ali? Por que tanta gente vai, né? Eu digo que na época eu era acompanhada, né? Elisa, que foi Nossa, eu digo que ela foi enviada de Deus para minha vida, que na época foi a pessoa que me acompanhou e que era minha líder. Ela teve muita paciência comigo, porque eu dei trabalho. E na época eu estava frequentando, mais por curiosidade, com até um pé atrás, né? E aí Deus é muito Deus, né? E aí, amei, Deus é muito Deus. E aí 6 meses depois de casado, imagina, né? Você recém-casada, aquela vida de casado. Eu fui fazer exames rotineiros em ginecologistas e eu cheguei pro ginecologista. Ele fez um exame, ele olhou, ele falou assim, encontramos um problema, né? Aí ele falou, preciso de uma biópsia. E aí, né, foi feita a biópsia. Aí ele falou, nós encontramos um câncer no seu útero. E como foi ouvir isso, Eli? Porque eu não sei, quando fala pra mim biópsia, pra mim já tô assim, tô com câncer. Sim. Se falasse pra mim, já ia vir isso na minha cabeça. Como foi pra você?
para mim foi um choque, porque você acabou de iniciar um casamento, né? E você vai fazer um exame de rotina meio despretensioso. Não, e detalhe, querendo ter filhos, né? Acabou de casar, né? Sim. E a hora que ele falou, eu olhei e falei assim, como assim? Eu tenho 24 anos. Aí ele falou, então... Nossa, tinha 24 anos. Verdade, ele falou, olha, nós precisamos fazer uma cirurgia urgente. E nós precisamos tentar, através da cirurgia, tirar uma parte do seu útero, né? Onde tem o câncer. E depois é que nós vamos pensar, porque imagina, 21 anos atrás não tinha os tratamentos que tem hoje, era muito diferente, né? Ainda mais assim numa cidade menor, tudo, sim. E aí ele falou, e aí nós vamos ver o que vai sobrar do teu útero para ver se você vai poder ter filhos ou não. Ele falou isso, sobrar do teu útero. O que vai sobrar do teu útero. Socorro, Deus, médicos e médicas de plantão, olha, sabedoria passar, né, uma informação dessa. Meu Deus. Porque na verdade eles precisam ser realistas, né? Sim. Eles trouxeram com muita atenção, com muito cuidado, com muito ponderamento, mas eles abriram a real, até porque eu tinha que tomar uma decisão. Tipo, se você ia fazer ou não. Não, eu tinha que fazer logo. Tinha que fazer logo. Tinha que fazer logo, porque não se sabia se isso ia avançar ou não. A biópsia deu câncer maligno, então vamos ter que operar, tirar o pedaço do Para útero, avaliar. Para avaliar. Aí nisso ele pediu novos exames. E aí a gente repetiu os exames, eu quis uma segunda opinião, né? E aí eu fui no médico que eu nasci, né? O que fez o parto da minha mãe quando eu nasci, né? A cesárea dela. Ginecologista da tua mãe. Sim, era um ginecologista de experiência, imagina, eu tinha nascido através das mãos dele, ele mais de 30 anos, né? De gineco, eu tinha 24 na época. Ele pediu outros exames, pediu outros laboratórios. E ele falou, realmente tem, e realmente nós precisamos da cirurgia. E eu levei um baque e um susto, meu marido também, imagina, 6 meses de casado e com um diagnóstico desse. Você não sabe se você vai poder ter filho, depois nós vamos ver como vai ficar. Questão de quimioterapia, se vai precisar, se não vai. Mas no momento a gente precisa tirar esse câncer para não avançar. Na época, assim, foi terrível. O que você sentiu, Eli? Eu senti medo, eu me senti medo, eu senti desamparo, eu senti frustração, porque você acabou de casar e aí todo mundo sonha, né, em ter filhos. Sim. Quando você casa. E aí eu olhei pro meu marido e na cabeça vinha, será que eu não vou poder ter filhos? Será que eu não vou poder dar filhos para ele? Será que ele vai ficar comigo? Você pensou nisso? Sim, pensei na época. A gente não claro, a gente estava no processo de entender quem era Deus. Sim. A gente nem sabia o Deus que a gente servia, Jesus, quem era Jesus de uma forma... Você estava ainda indo nos cultos, mas não tinha tido virado ainda. A chave não. Tá. A chave ainda não. Tá. Lembra que eu era da pá virada? Sim, então, sim. Eu digo que todo mundo tem um processo e o Senhor, ele é tão respeitoso que ele entende o processo de cada um. E eu sempre brinco, né, que o Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele não invade os corações. Ele conquista os corações, né? Oi, querida. Ele vai te dando espaço, né, para você sendo cheia da palavra dele. Na época eu não orava direito, nada, imagina. E Deus? O que você pensou sobre Deus nessa hora? Quando de você... verdade. Você pensou o quê? O que eu pensei foi, quem é esse Deus? Porque agora eu preciso dele? Até então, autossuficiência. Eu me garanto, eu não tenho problema, né? Tenho 24 anos, tô casada, sou dona do meu nariz, né? Trabalho, sabe aquela questão da autossuficiência, eu me garanto? Sim. Isso. E de repente, né, o que acontece com você? Você começa a ter fé, né? E eu lembro, e aí como foi? Eu tinha uma amiga que ela estava grávida
e ela ia para São Paulo. Ela tinha câncer no útero, Grávida. no colo do útero, e estava grávida de 6 meses. Na época foi um alvoroço na família, minha mãe, todo mundo ficou apavorado, né? E essa amiga, ela era vizinha lá da onde a minha mãe morava. E aí, né, a mãe contou para as vizinhas, todo mundo ficou sabendo na cidade e tal. E aí essa menina, né, me procurou e falou assim: Eliane, olha, eu tô indo para São Paulo na segunda-feira no meu médico. Você sabe que eu tenho câncer e eu tô grávida, ele tá me acompanhando, né? Porque hoje eu não posso fazer a cirurgia por conta da gravidez, mas ele é um professor da USP, ele é um melhor médico que tem nessa área, né, de câncer de útero e tal, e eu tô indo pra lá na segunda-feira. Você quer ir comigo? A gente marca uma consulta pra você e você vai. E aí eu falei, vou, né? Eu vou. Era alguém que já tava ali sendo acompanhada e tal. E aí a gente consegui marcar a consulta, compramos a passagem e tava tudo certo para ir na segunda-feira. No sábado tinha uma reunião de oração de mulheres. E eu fui nessa reunião de oração à tarde, né? E aí eu cheguei nessa reunião de oração, eu tinha tido esse diagnóstico na quarta-feira. E no sábado, à tarde, era essa reunião de oração de mulheres. O joelhinho começou a dobrar, né? Começou a dobrar. Começou, meu Deus, né? Começar a orar. Bom, né? Porque tem muitas pessoas, inclusive, eu conheci pessoas que já estão, né, com o coração entregues para Jesus, mas diante de um diagnóstico desse, balança a fé. Fala, por que comigo? Sim. E Deus me abandonou, enfim, Sim. entra nesse conflito. E com você foi o contrário, Eu comecei a acreditar. Uau. Né? E aí eu fui para essa reunião de oração e lá eu tava desnorteada. Eu cheguei lá, né? Meu Deus. E aí eu lembro que teve o estudo bíblico. E aí a líder, né, que é a Elisa, essa pessoa que, nossa, ela foi uma mãe espiritual para mim, ela me ensinou a ler a Bíblia. Eu não sabia ler a Bíblia, eu não sabia o que era um versículo, um capítulo. Eu não tinha Bíblia. Então é uma coisa assim. Uau. E ela estava me acompanhando nesse processo, né? Discípula mesmo, É isso, né? foi a minha... Que bênção. Hoje em dia até não é comum, assim, a gente ter uma pessoa assim tão próxima para ensinar a gente assim, tão de pertinho, né? Os primeiros passos. Os primeiros passos. Porque era um bebê. É essencial. Na fé, eu não conhecia nada, né? Então, tava toda ali descobrindo o que era Jesus, como caminhar com Jesus. Eu não sabia orar, Sim, né? Sim. E aí, ela foi... E ela foi contigo na oração? Ela era a líder desse grupo de estudo bíblico. Que legal. E aí, dentro desse estudo bíblico, ela perguntou, depois do estudo da palavra e tal, ela perguntou, quem tem algum pedido de oração? E aí eu, né, ergui a mão e falei, olha, foi descoberto um câncer, né? E aí já tava chorando a ministração inteira, mas ninguém entendia, né? E aí eu abri o que aconteceu. E aí ela olhou pra mim e falou assim, você acredita que o Senhor pode te curar agora? E aí eu falei, sim, eu acredito. Uau. Nossa, aí ela foi na cozinha, ela pegou um óleo. Nossa. E aí nós estávamos mais ou menos umas 8 mulheres. E ela falou assim, então eu quero que você se ajoelhe aqui que nós vamos orar por você. E aí aquelas mulheres de oração, sabe? Começaram a orar, interceder pela minha vida. E ela pegou aquele óleo de cozinha. Ela pediu para que eu levantasse a blusa, né? E ela colocou em cima da minha barriga. E ela olhou para mim e ela falou assim, você acredita que o Senhor pode levar esse câncer embora? Você crê que Ele pode te curar disso? E eu não sei de onde que veio aquela fé. Eu falei, sim, eu acredito. E aí ela passou óleo na minha barriga e ela começou a orar. E ela começou a orar, Senhor, nós te entregamos essa doença não é dela. E começou a orar e declarar, né, sobre a minha vida, as promessas de Deus, a cura. E eu senti, sabe quando você sente que a barriga pega fogo, assim? Eu senti um calor forte. E eu não entendia, nunca tinha sentido aquilo. E foi acalmando o meu coração, acabou a oração, fui para casa, domingo fui pro culto, senti uma paz interior, mas ainda assim a ansiedade, o medo estava ali.
Embarquei segunda-feira e fui para São Paulo com a minha amiga. Então, nós chegamos lá, fui com toda a documentação que eu tinha, porque aí você vai com aquele calhamaço de exames, né? Sim. Vai com a pasta cheia de exames, com o requerimento dos médicos, dos 2 médicos que eu passei, né? Os exames laboratoriais, tudo isso. Chegamos lá, ele atendeu a minha amiga e eu fui a segunda, né, depois dela. E aí eu mostrei todos os exames para ele, era um senhor de idade. E aí ele falou para mim, olha, minha filha, realmente o teu caso é de cirurgia, tá aqui, tá maligno, tem que tirar um pedaço do teu útero, o diagnóstico tá correto pelos exames e nós vamos precisar fazer essa cirurgia. Aí ele falou, eu vou te pedir novos exames, nós vamos repetir todos esses exames e nós vamos ver aqui, quem sabe, aí você pode escolher se você quer fazer a cirurgia aqui ou quer voltar na sua cidade. Mas realmente é um caso de cirurgia. E aí eu lembro que eu perguntei pra ele, doutor, eu posso ter filhos? Ele falou assim, não sabemos. Eu não sei quanto. Há 21 anos atrás. Pensa que a tecnologia não era o que é hoje. Nós precisamos abrir e ver o quanto do teu útero tá comprometido. Enfim, ele me encaminhou para o laboratório. A gente fez todos os exames novamente e tal. E fui pro hotel, no outro dia eu voltaria para ver o resultado dos exames e, enfim, qual seria a conduta, né? E aí, na outra tarde, eu lembro até hoje, 3 da tarde, cheguei lá, né? E ele tava muito, sabe, tipo, não acreditando. Atordoado. Né? Aí ele falou assim, minha filha, você pode ficar mais 2 dias? E eu falei, tá, mas por quê? Porque nós vamos precisar repetir os exames. Aí eu perguntei por quê? Né? Aí ele falou assim, não, é porque o resultado deu diferente. E eu preciso pedir em outros laboratórios pra gente confrontar. Eu vou te pedir de mais 2 laboratórios. Eu preciso que você fique de mais 2 dias. E aí eu liguei pra casa, falei pro meu esposo, vou precisar ficar mais 2 dias aqui e tal. E na hora, né, todo mundo, será que é mais sério do que, né? Você não pensou assim, tipo assim, tô curada? Eu acho que na hora eu não pensei em mim. Você pensou no pior mesmo. Eu olhei e falei assim, tá, e agora, né? Por que que ele tá... Sabe aquela dúvida? Sim. Porque ele não falava, pior sumiu, do que tava. não sumiu. Não. Ele não falava nada. Ele só falava assim, o diagnóstico deu diferente. E querendo ou não, né, o cara tava ali com uma autoridade, né? Não, e eu recém-convertida. São Paulo, né? Não, eu nem convertida tava. É verdade, você nem convertida tava. Então, foi uma oração com muita fé. Sim. Mas eu tava no processo de conhecer quem era esse Deus que todo mundo falava, que é um Deus Pai, que é um Pai de amor, que é o teu melhor amigo, que é aquele que quer o melhor pra você, que é o Deus da cura, que é o Deus de cuidado, que é pai de verdade. Eu não sabia que era isso. Fazia 1 mês que eu tava indo nos cultos desconfiada. Meio que assim, tá, o que estão fazendo aí? Me mostra que isso é verdade, né? Então eu não posso te falar que eu tava com fé. Eu tinha orado. Com medo nele. Eu tava ali, eu tinha feito aquela oração, eu tinha crido, eu tinha sentido, né, aquele calor, mas eu não era convertida ainda. Sim. E aí, tá, então fiquei mais 2 dias com aquela pulga atrás da orelha. Por que que ele pediu? O que será que deu de errado? Nossa, 2 dias. Né? Aí passei por novos exames. E aí, né, tua alma ali, teu coração, Deus, você tá no ansiedade, hotel, você tá ali esperando por algo. Passou os 2 dias, voltei. Ele olhou pra mim, senta aqui, minha filha. Aí eu sentei, ele, né, eu lembro dele, ele falou, você é muito jovem, né? Sim. Ele falou, você casou há 6 meses só, né? Eu falei, sim. Ele falou assim, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não acredito em milagre. Eu sou cético, eu sou médico, eu sou professor universitário. E eu não sei o que aconteceu com você. Se existe milagre, foi o que aconteceu com você. Porque eu te pedi esses exames porque no primeiro laboratório, o teu útero era de uma menina de 18 anos. Uau! E nesses 2 exames que você me trouxe aqui, esse câncer sumiu.
o teu útero é um útero renovado, é de uma menina muito nova, de 18 anos, não que você não seja, eu lembro que ele falou, você é ainda uma menina, mas é um útero muito novo. E ele falou, volta para tua cidade, repete esses exames e não acredita em milagre, mas se existe, aconteceu com você. E eu, tipo, branca, né? Sabe, se chorava assim. E ali, não sei, sabe, quando eu acho que é a primeira experiência que você tem com Deus e que assim, eu tive uma convicção de Deus falando pra mim assim, eu sou o teu milagre. Uau. Né? E eu saí dali, entrei no ônibus, né? Naquela noite eu ia viajar a noite inteira, porque na época não tinha avião, né? Morava em Pato Branco, ficava 10 horas de São Paulo e tal. E eu não sabia orar direito, mas aí eu comecei, né? Na minha mente, eu lembro até hoje uma música, tinha uma música do David Keelan que falava, eu bradarei os altos montes, Deus, eu te amo. E ela tocava todo domingo no culto. E aquela música mexia comigo. E eu lembro que, como eu não sabia muito orar, eu fui cantando essa música de noite. Uau. Tipo, era o que eu lembrava, eram as coisas que eu tava aprendendo. E é uma oração, um louvor, claro. Era um louvor e eu ia na minha mente falando aquilo, eu bradarei aos outros montes, Deus, eu te amo. E aquela música ia na minha cabeça. E a gente chegou lá, e aí eu voltei pro meu médico que eu nasci, que tinha muita experiência. Levei pra ele os exames de São Paulo. E ele olhou e falou assim, minha filha, vamos repetir exames, né? E os senhorizinhos tinha, e aí faz os exames. Ele falou, agora você vai dos mesmos laboratórios que você fez quando deu positivo. Você vai pedir com o mesmo médico que fez o exame, tudo igual. Tudo. Fui repetir. Adivinha? Curada. 0. Para a honra e glória Câncer. do Senhor. Oh, Jesus. E eu acredito que foi minha primeira experiência com Deus. A experiência, né? A experiência com Deus. E a partir daquele momento, eu não sei te falar, mas o Senhor, ele tem um significado para mim muito diferente, né? Eu olho para Deus, eu sei que vou passar por tribulações, eu sei que a minha vida não é mar de rosas e nunca vai ser, a palavra não promete isso pra gente. Mas eu sei que Deus tinha algo para fazer na minha vida e talvez, né, tenha sido ali naquele momento onde ele olhou para mim e falou assim, você é minha filha e eu quero te mostrar a quem você está servindo. Uau. Porque eu era muito cética. Eu ia para a igreja e quando falava em Espírito Santo eu queria saber onde estava. E lembra que eu te falei que eu dava muito trabalho? Quando as pessoas começavam a erguer a mão dentro da igreja, eu olhava para Elisa e falava, aonde que isso está escrito na Bíblia que tem que erguer para a igreja? A mão. Aonde que está escrito na Bíblia que você tem que orar em voz alta? Tudo eu questionava. Sabe aquela pessoa que não confia em nada? E eu lembro que na igreja que eu me converti, ela era uma igreja muito amorosa, sabe? E eu lembro que as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, você é preciosa, você é linda. E eu olhava e falava assim, da onde que eu sou linda? A pessoa nem me conhece, tá me chamando de linda. Que esquisito, né? Que esquisito isso. Por que diz que me ama? Como que me ama se não me conhece? Então, eu acho que todo esse movimento de racionalidade, de duvidar, sabe, da essência de Deus, porque na verdade as pessoas estavam transbordando daquilo que elas viviam no Senhor. Mas eu era tão machucada. Você não vivia ainda, né? Então, tipo assim, como que uma pessoa vai dizer que eu sou bonita, nem me conhece? De onde que, sabe aquela coisa? Não saber o elogio, não aceitar o elogio, não aceitar o amor das pessoas, eu era essa pessoa. E hoje a gente sabe que isso era suas emoções, era a tua alma que estava doente. E era uma pessoa que não conhecia o verdadeiro amor, claro, né, Claro, Porque eu só conhecia o amor terreno, terreno, o amor que é de pessoas, né? Então... Que é imutável, que não é infinito, enfim... E o amor de Deus, pra mim, era impossível alguém gostar de mim se não me conhecer. Era impossível alguém... Então, tudo era muito... Desconfiada. Eu era a pessoa... Você falou a palavra certa. Eu era desconfiada. E foi um jeito que, assim, Deus me tocou tão profundo. E eu lembro até hoje que eu cheguei com aqueles exames na igreja e mostrei pro pastor, né? E ele... Nossa, foi uma festa na igreja. Imagino.
porque, né, teve uma cura ali, Uau. uma cura de um câncer. E a partir daquele momento eu comecei a ver muitos milagres. Muitos, né? Pessoas sendo curadas de enfermidades, pessoas que não ouviam ouvir, Uau. pessoas curadas na alma, sabe? Eu vi muitos milagres a partir do meu milagre, né? E aí, né, eu fui amadurecendo na fé, eu fui me aprofundando na palavra e querendo mais de Deus, e querendo mais de Deus. E como foi pro Adilson esse impacto também? Porque ele também estava, não tinha No também processo. convertido, estava no Não. processo junto contigo. Ele como ele já era praticante de ler a Bíblia, ele Tinha mesmo, uma fé. ele já tinha lido a Bíblia 2 vezes, né, indo na católica, ele, né, tinha os contatos com Deus da forma dele. Ele tinha uma fé mais elevada. Nossa, pra ele, tipo assim, meu Deus, que Deus é esse, né? E a partir desse lugar, a gente foi se firmando na palavra, eu fui vendo o Senhor transformar e me transformar por dentro. E aí esse foi uma cura física que eu tive, mas eu tive cura na alma. Eu tinha uns ciúmes do meu marido doentio, aonde eu era controladora, aonde eu imaginava as coisas e a minha imaginação me dava sintomas físicos. Eu tinha diarreia, eu tinha insônia, eu acreditava naquilo que a minha mente criava, né? E o Senhor, ele foi arrancando todos esses traumas, todas essas dores, né? Ciúmes, eu tinha ciúmes, de ele servir o prato de comida para a mãe dele. Nós trabalhávamos juntos e no aniversário dele, os nossos colegas de trabalho não podiam dar parabéns para ele. Porque eu ficava louca, enlouquecida. Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Então, eu era uma pessoa doente. E o Adilson, né? Eu conheço o Adilson e eu sei já boa parte da história que ele não dava nem bola, porque tu fala assim, mas vai ver, pode passar aí na cabeça de vocês, né? Não, mas vai ver que ele olha, que ele fazia um charme. Nada, Nunca era me tudo deu na motivo. cabeça Dela mesmo. Era da minha cabeça, ele até tinha medo, porque nossa, quando eu colocava aquilo, gente, era tão sério os ciúmes, e eu quero contar essa história dos ciúmes, a gente tá falando da cura do câncer, porque não foi só essa cura que eu tive. Foi uma cura na minha identidade, foi uma cura de filha, foi uma ferida na alma que o Senhor foi transformando, né? Foi um marido que ele vivia tenso, ele não conseguia trabalhar direito porque eu não deixava. E a partir dessa cura física, as coisas começaram sabe? Eu comecei a entregar o meu coração para Deus, abrir o meu coração e pedir para Ele entrar. Uau. E a partir que ele foi entrando, ele foi curando a minha alma. Mas eu precisei permitir isso, né? E levar para ele, diante dele, as minhas dores. Entender que você sozinha não conseguia. Não dava conta. Então, a partir dessa cura, desse milagre, eu comecei a me relacionar com Deus diferente. Como assim, uau, ele me curou fisicamente, ele pode curar as minhas feridas. E eu levava para ele, Deus, eu não quero ser ciumenta, mas é maior, mais forte do que eu. Senhor, é mais forte do que eu não dou conta disso. Me ajuda com isso, Deus. E aí eu comecei a me entregar em oração. E eu comecei a buscar a palavra. E eu queria entender quem é esse Deus que me curou. E, sabe, e aí eu lembro muito dessa música que eu comecei a declarar o meu amor por ele, né? E ele começou a me revelar que, olha, você é minha filha, você pode confiar não na aliança que você tem com o teu marido, uma aliança natural, mas eu tô no meio do casamento de vocês. Uau. Eu tenho aliança com vocês, então é em mim que você tem que confiar. E através disso, a minha alma foi totalmente curada. Eu não vou te falar de perdão aqui, porque foi outros processos que eu... Cura de alma, uma cura profunda. E eu tive a Manu, minha segunda... Aí eu engravidei. Engravidou, tive glória! A Sofia, depois de 2 anos dessa cura. Eu engravidei da Sofia. Ela veio, né, muito saudável e tal. Meu Deus. E com 34 anos eu tive a Manu, que foi a minha segunda filha. Mas por que eu quero enfatizar na gravidez da Manu, né?
Porque eu lembro que depois da gravidez, depois que eu tive ela, 6 meses depois, que você vai voltar a fazer todos aqueles exames de rotina, né? E aí, pelo meu histórico de ter tido câncer, então, frequentemente era pedido esses exames. E aí, depois que eu tive a Manu, eu, né, fiz os exames e eu lembro até hoje do médico falando uma frase. Eliane, parece que o teu útero não envelhece, né? Você tá com 34 anos e o teu útero é de uma menina. Oh, glória. Então, a cura, né? E aí eu lembrei daquele médico falando, o teu útero é de uma menina nova. E aí, com 34 anos, novamente eu ouvi, né, a testificação daquele milagre, seu útero não envelhece, né? Eu curei você, e o que eu ouvi com isso, né? Olha, a minha cura foi tão completa que hoje, com 34 anos, um médico tá vendo o teu útero, né? E aí, né, frequentemente eu faço exames, mas o ano passado eu fui no médico e ele falou assim, Eliane, nós vamos parar de fazer esse tipo de exame. Acabou a brincadeira, não dá. Você só vai fazer os exames tradicionais porque, meu Deus, isso, né, eu não tenho indícios nenhum que eu preciso me preocupar com isso e tal. Então aí eu só vou... E lembrando que, quantos anos você tá agora, amiga? 46. 46. Então, é algo que foi tremendo e a partir desse lugar, outras curas vieram, curas da alma, curas emocionais, cura de paternidade, cura de, sabe, de feridas internas e hoje, né, a gente tá aí 21 anos convertidos e eu falo que o nosso amor por Deus não é pelo que Ele fez, mas é por quem Ele é. Por quem Ele é. E se Ele não tivesse feito, eu amaria Ele da mesma forma. E essa semana a gente estava falando no nosso estudo bíblico, né, sobre isso, o quanto Deus nos conhece, mas o quanto a gente conhece Ele de verdade. Quantas vezes eu vou para a presença de Deus e eu falo de quem Ele é. Eu não vou para pedir algo, eu não vou para, né, fazer as minhas petições que são válidas, né? O Senhor fala, pedir, né, que eu ouvirei, batei a porta. Gente, não quer dizer que você não vai pedir, mas não é só pedir, não né? é só pedir, mas quantas vezes eu vou para a presença dEle só para contemplar quem Ele é, o Pai que Ele é, né, o amigo que Ele é. Então, o poder da gente ter essa conexão com Deus no nosso secreto e entender que hoje, só pelo fato de eu estar aqui, eu olho para as minhas filhas, a de 18 e a de 13, eu vejo o Senhor na vida delas. Sim. E eu falo, Senhor, que milagre, né? E aí quando eu olho para a cruz e vejo que o Senhor, Ele morreu naquela cruz, por amor a mim, só por me amar. Ele não quer mais nada. Ele não quer sacrifício da minha parte. Ele só quer o meu coração. Quando o meu coração tá com Ele. Acabou. É eu e Ele, né? E aí, às vezes, a gente precisa achar esse prazer na oração, né? Porque é um prazer hoje ir para a presença de Deus. Lá no começo, aquela pessoa que não entendia nada, que queria desconfiar de tudo. Hoje a impressão é que quando eu não vou, assim, quando eu não vou para a presença de Deus, parece que meu dia não é o mesmo. Não, o meu não é. É prazer, não é? Eu não vou aqui por obrigação, porque eu sou crente. Não. Eu vou porque eu tenho saudade de ouvir Ele. Isso. Eu quero ouvir Ele. Eu quero da presença. Conhecer Ele. Eu quero estar com Ele, sabe? Então, foi esse o milagre da cura. O milagre da transformação total, né, Eliane? Total. O resgate de quem você era, né? Quem eu era, né? E de descobrir o verdadeiro amor, né? Eu acho que isso que quando a gente vive essa experiência, né, comigo foi assim, eu falei que foi um amor tão grande, que eu senti tão grande, que parecia que eu tinha dificuldade de respirar, que eu falava assim, gente, que é isso? Ali eu tive certeza que nunca eu ia ter nada igual, sentir nada igual na minha vida. Não. Tive certeza. E tem dias, Mi, que, assim, tem dias que a gente passa por desafios, né?
Mas quando a gente entende o Pai que a gente serve, a gente chega para Ele e fala, Senhor, hoje tá difícil. Hoje eu não queria nem orar. Deus, hoje tá punk. Orar, Né? E lembrar que Ele não promete que vai ser... Né? Ele fala, no mundo tereis aflições, mas ter de bom ânimo. E o que é esse ter de bom ânimo? É um ânimo que eu só busco nele. Esse ânimo é renovado na presença dele. Total. Né? Não é um ânimo humano. Não, efervescente. Não. É um ânimo que eu só tenho na presença dele. Né? Exatamente. Concordo contigo. E que lindo, né, gente? A gente... É o que a Eliane falou aqui, não é só sobre o testemunho aqui. Claro que quando as pessoas não creem em Deus e ouvir uma história assim, estar vivendo isso, isso encoraja a pessoa a conhecer Deus. Mas não adianta ir, porque pode ser que ele cure, mas pode ser que ele não cure, né? Tudo tem um porquê também das coisas que acontecem. E eu quero também, antes de continuar, lembrar que a Eliane, ela tem um grupo de comunhão, né? Na igreja onde ela frequenta. E quantos milagres de câncer, meu Deus, gente, acontece nesse grupo. Então, olha que lindo que Deus continua fazendo por meio da vida dela e da cura que ela viveu depois de tantos anos, né? É muito lindo que Deus... Ele não dá um ponto sem nó, né, gente? Ele não dá, ele já sabe tudo, quem que você ia encontrar, quem que você ia se conectar, onde você ia morar. Sim. E ele vai ligando tudo e tudo para a glória dele, para ele continuar sendo exaltado, porque é o que você falou, é ele, né? Hoje nós temos no nosso grupo de estudo 3 pessoas que passaram por câncer e foram curadas por ele também. Amém, aleluia. Então, uma tá no processo de cura, né? E é uma bênção porque a gente vê o Senhor se movendo na vida dele né? E vê aí de um PET scan que ele faz até o outro, o quanto reduz as células cancerígenas, o quanto Deus tem sustentado ele nesse lugar, e a gente está ali intercedendo, orando, e aí é muito lindo a gente falar que a gente não pode andar sozinho, né, Mi? Não. Porque naquela época eu tive alguém que andou comigo, me ensinou, pagou um preço de orar pela minha vida, pagou um preço de pegar, ela me amou. Né? E hoje, assim, até hoje, né, a gente conversa e teve o ano passado, nós fomos lá para minha mãe, eu queria ter ido visitá-la, eu não consegui, mas faz uns meses atrás que o meu esposo mandou uma mensagem para ela, né? Isso tem que eu sair de lá, tem 20 anos. E faz uns 3, 4 meses atrás, ele mandou uma mensagem para ela e falou assim, Elisa, eu quero que você saiba que se hoje nós temos esse grupo de estudo bíblico, se nós estamos firmes na palavra, se nós estamos, né, aqui fortes e firmes na palavra, servindo a Deus em comunidade, foi uma semente que você plantou há 20 anos atrás. Né? Então teve alguém que pagou um preço pela minha vida e andar sozinho não vem de Deus. Eu digo que o Senhor não nos fez nem pra andar Jesus sozinho. andou sozinho quando ele veio na terra. Ele precisava dos discípulos? Não, neca de pitibiriba, nossa, de onde eu tirei isso? Mas ele não precisava, mas ele sabia que ele tinha que andar com outras pessoas e ele também sabia que ia voltar para o Pai, né? Então ele tinha que deixar as sementes dele aqui. E todas nós vamos embora um dia. E tem um versículo que fala de você suportar, né, o seu irmão, e eu vejo às vezes pessoas falando assim, suportar é ter que aturar. Não, suportar é dar suporte. É você segurar ele, né? E quando a gente olha para a Bíblia, você vê lá Moisés orando, né? E as pessoas ali dando suporte para ele. Então a Bíblia tá cheia de testemunhos de um suportando o outro em oração. Né? E eu tenho certeza que a minha cura se deu, e é isso que também para mim fala muito o meu coração, que às vezes você espera que um pastor ore por você, ou aquele culto da cura,
eu fui curada num momento onde tinha 8 mulheres simples, mas com o coração rendido. E ali foi a minha cura, né? Não foi um evento, não foi... Não, foi num grupo onde a palavra fala que 1 ou 2 estiverem orando, ali ele está, com fé, crendo comigo, e eu fui curada ali. Então, aonde você tá, se você tiver e você orar de todo o seu coração, o Senhor tá ali e Ele vai te curar, e Ele vai te usar, e Ele vai, né, ouvir as suas orações, sim, né? Sim. E eu quero complementar também, porque talvez quem esteja assistindo não beire a religiosidade, tá? A Eliane, ela foi ao médico. Ela foi, não foi em 1, ela foi em 2, 3, foi até São Paulo, ela fez os exames. Se tivesse que tomar medicação, creio que você ia tomar, né, amiga? Teve. Se tiver que fazer químio, você ia fazer. Sim. Então, assim, Deus dá sabedoria. Deus dá médicos pra gente também. Então, é junto. E você faz sua parte, caminha, faz exercício, faz seus exames, vá ao médico e ore. É o conjunto, né, que faz as coisas acontecerem. Não é só uma não, tá? Vamos ter sabedoria. E falando também que a palavra fala que eu gosto muito desse versículo. Eu não sou muito boa de endereço. Sim. Eu sou boa mais de versículo. Sim. Fala assim, eu sei bem os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz e não de mal, né? Planos de fazer vocês prosperar. Então, fala que o Senhor, Ele tem planos e às vezes dentro do propósito dEle, e quando eu penso nisso, né? Sobre pessoas cristãs que estão vencendo e lutando contra essa doença, saber que há um propósito para que isso aconteça, né? E você olhar, a minha história foi uma história de cura, mas, por exemplo, nós tivemos há poucos meses na igreja uma jovem de 28 anos que acabou falecendo. A fé dela era menor que a minha? Não. Né? O Deus não. Preferida? Não. O propósito pelo qual ela tinha se cumpriu na vida dela. E se às vezes as pessoas estão passando por essa doença ou por qualquer outro problema e você acreditar que os planos de Deus para você são de paz e não de mal, tem um propósito. Talvez agora você não esteja vendo, mas o Senhor está trabalhando em meio, e às vezes numa pessoa que está perto de você que vai ser edificada, na sua própria vida o Senhor está te lapidando. A gente não sabe, tem coisas que são mistérios e a Bíblia fala que é mistério e que nós não vamos saber. Não vamos, né? mesmo. E tá tudo bem, a gente precisa enfatizar o amor que Deus tem por nós. E o amor dele é inegociável, independente da circunstância, né? Então, nós precisamos olhar para o Senhor com: eu te amo mesmo quando não dá certo. E outra coisa, né, Eli, eu creio que assim, de tudo que a gente não recebeu um milagre assim, graças a Deus não precisei ainda, mas tudo que a gente passa, eu vejo assim, a minha vida, as minhas dores que eu tive antes, sem Deus, e as dores que eu tenho hoje com Deus, meu Deus, o jugo é muito mais leve. Porque você tem com quem dividir o fardo. Meu Deus, tem paz, você tem com quem dividir, você sabe que Deus está te ouvindo, que Ele está te cuidando, que tem um porquê para a glória dEle daquilo. Então isso traz uma paz assim tão grande. Por mais que nós somos seres humanos, eu sinto medo, eu sinto, né, tristeza, enfim, mas é tão mais leve passar com Deus, seja o que for. Eu tenho certeza, pelo menos eu, Michele, né? Eu creio que contigo também. Né? E às vezes, quando as coisas dão errado, né? E aí você volta para a palavra, aí você às vezes para e olha assim, tá, mas esse era o meu plano ou era o plano de Deus? Pois é. Porque talvez está dando errado porque era o meu plano. Porque eu tenho certeza que Deus não se engana. Não. Então, o meu plano tá dando errado, mas que quando eu entendo que o Senhor escreveu a minha história e que os planos dele são maiores do que o meu, você entende, não, tá dando errado. Submissão.
Submissão, eu vou humildade. entender que se está dando errado porque talvez não seja os planos de Deus. Talvez não é esse plano que ele quer. E aí entra a confiança, aí entra a fé de você olhar e confiar que a tua vida é dele. Pode ir falando, amiga, que eu lembrei aqui, que eu li aqui em Hebreus, tô lendo Hebreus, gente, minha fé tá crescendo tanto em Hebreus, Jesus amado, que ele fala, né, em 11:6, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E talvez a recompensa não seja a tua cura, a tua recompensa pode ser o que vem depois desse processo, né? É sempre no processo que a gente acaba descobrindo quem é Deus, não é no milagre, talvez, né? Não, eu sempre falo que a gente tem uma visão limitada da nossa vida. Mas o Senhor, ele tem a gente a vê visão, só uma frestinha de nada, meu Deus. Eu falo que o Senhor, ele sabe quais os caminhos que a gente vai trilhar, né? Sim. E eu gosto de falar que nós somos o carro com o farol que só vê os 20 metros na frente. Eu só enxergo os próximos 20. Mas o Senhor, ele conhece a estrada toda, a jornada toda. Então, aquilo que os meus olhos estão vendo é uma fração limitada da minha vida. E o Senhor não, ele sabe de tudo. Então, muitas vezes a minha frustração é porque eu tô olhando só os próximos 20 metros. Mas eu não tô vendo o contexto todo, aquilo que me cerca, aquilo que me rodeia, o que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida, quem que Ele está tocando através da minha vida, para quem que a minha vida vai ministrar, o que que Ele está ministrando no meu coração. Então, não é a minha história, é a história de Deus. Quando eu olho, né, assim, eu falo, Senhor, é a sua história, não é a minha, né? E eu preciso entender que eu faço parte da história de Deus e essa é a minha oração. Senhor, como eu posso não atrapalhar o que o Senhor tem pra mim? Exato. Como eu posso não atrapalhar a tua história? Porque a história é tua, não é minha. O que eu faço pra não atrapalhar? Eu só não quero atrapalhar. Porque às vezes a gente atrapalha. Sim, e também quem eu preciso ser para a tua obra ser completada, né? Quem eu preciso me tornar? O que tá no meu caráter que atrapalha a tua obra? E sempre tem, né? E uma das coisas que quando eu falo de cura da alma, é isso, né, Mia? Você rasgar. Você não precisa ter vergonha de quem você é, porque ele já sabe que você é assim. E parar de olhar, né? Não é o meu marido tem que eu não tá dando certo, porque o meu filho atrapalha eu te acessar. Não, ele mostra em mim. Aponta lá, enfia o dedo na ferida e mostra pra mim aonde é que eu tô errada, aonde é que eu não tô alinhada com os planos dele. Com os seus planos, exatamente. E quando a gente tem essa confiança, e eu digo que é intimidade, de você se rasgar por dentro pro Senhor, olha, eu duvido o Senhor não mover. Eu duvido. Porque quando eu olho a Eliane hoje, e eu tô no processo, né, que só vai cumprir o processo quando Jesus voltar, mas eu olho a Eliane hoje, e a Eliane de 20 anos atrás, eu já vi o quanto eu cresci, mas eu cresci porque eu me rendi. Total. Você não consegue crescer se você não estiver disposta, né? E como eu amo falar, Senhor é cavalheiro, Ele não vai te obrigar a nada, Ele não vai te obrigar. Mas quando eu me coloco, né? Eu entrego para Ele, eu entrego os meus sentimentos, eu entrego as minhas situações, eu entrego a minha vontade, eu entrego a minha mente para Ele, falo, Deus, tá aqui, ó, tá diante do teu altar isso. E agora, o que nós vamos fazer? Né? Eu tenho convidado ele para todas as decisões que eu tomo. Então, Deus, e agora? O que nós vamos fazer com isso? Né? Tipo... Você tá aí cuidando de tudo, você me colocou aqui, agora vamos ver o que a gente faz. Porque a história é dele. É dele. É dele. É tudo para ele. Amém. Ai, que papo bom, é sempre bom falar de Deus e da palavra do Senhor e de tudo que Ele é capaz de fazer. E eu quero convidar você para nós fazermos uma oração por essas mulheres que estão assistindo a gente e que
talvez não estejam só passando por um câncer, mas também pelas dores da alma, como você falou. Se você que está passando por um câncer, você que está passando por depressão, burnout, medo, falta de identidade, então a Eli vai orar por vocês. Pode Amém. ser, Eli? Vamos orar para você sentir. E lembra que Deus está em todo lugar. Se você crê que essa palavra é para você, primeiro já fala, peguei, é minha. Porque quando você vê, tá aí, lança, você pega o que é para você. E recebe a sua oração, crendo que o Senhor está aí do teu lado e agindo ao teu favor, hoje e sempre. Amém? Amém. Então vamos lá. Me dá a mão aqui, amiga. Você que está em casa agora, se você crê, o Senhor pode te alcançar. Amém. Você é tão especial, você é tão preciosa. E antes mesmo de você nascer, o Senhor sonhou com você. Da forma que você é, do jeitinho que você é, com o temperamento que você tem, da forma com seus olhos, com as suas habilidades, com tudo que você tem. Eu quero que você saiba que você é uma obra de Deus. Amém. E Ele jogou essa forma fora. Só existe você e você é única para Ele. Então, Ele se importa com você e Ele ouve você. E agora, com a minha amiga aqui, a gente quer orar para que o Senhor encontre teu coração onde você estiver. Amém. Amém? Senhor, eu quero orar por as pessoas que estão ouvindo aqui, Pai, esse podcast. Quero primeiro orar, Pai, por cura física. Senhor, se tem alguém aqui que está passando por qualquer problema de câncer, Senhor, ou qualquer problema físico, de dores, Senhor, algo no físico, Senhor. A Tua palavra fala, Senhor, que o Senhor tem planos para nós. Então eu te peço, se for da Tua vontade, que haja cura sobre a vida dessas pessoas. Eu oro por cura, Senhor Jesus, de câncer. Eu oro, Senhor, por diagnósticos sendo transformados. Eu oro por tratamento, Senhor, tendo resultado positivo. Eu oro, Senhor Jesus, para que essas pessoas, Pai, elas tenham bom ânimo para continuar os seus tratamentos e que o Senhor haja no físico delas, Senhor. Ô, Pai, restaurando toda a célula, restaurando todo o organismo, Deus. Ô, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te entregar todas as pessoas que estão aqui ouvindo, Senhor, esse podcast. Transforma, Senhor, cura os seus físicos, Deus. E eu também te peço por curas emocionais, Senhor. Ô, Pai, se há falta de perdão, Deus, que o Senhor possa entrar no coração dessas pessoas. Se há, Senhor, depressão, angústia, todas as doenças da alma, Senhor. Ô, Deus, o Senhor é capaz, Pai, de curar, Senhor Jesus, toda alma ferida. A Tua palavra fala que é para chegar ao Senhor toda a alma cansada e ferida, que o Senhor aliviará. Deus, eu não sei os fardos que essas pessoas carregam, mas nós queremos agora, diante do Teu altar, deixar todos esses fardos, Deus, entregar para o Senhor, Pai. E que o Senhor possa, Pai, cuidar e sustentar, Senhor. Sustenta cada um na sua jornada. Senhor, traz alívio à alma, ao coração. Senhor, renova os pensamentos. Senhor, cura toda a depressão, toda a angústia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, traz a cura na alma. Traz a cura, Senhor Jesus, sobre o perdão, Pai. Que haja um coração perdoador, Senhor. Oh, Deus, cura de qualquer ofensa, Deus. Oh, em nome de Jesus, restaura, Senhor. Restaura, Pai, todo mundo que estiver ouvindo aqui. E que todos nós possamos sentir o Teu amor, Deus. Um amor genuíno, um amor incondicional, não pela nossa performance, não pelo que nós fizemos, mas simplesmente porque nós somos Suas filhas, Pai. Espírito Santo, vem através desse podcast agora tocar todas as pessoas, Pai, e que haja encontros verdadeiros contigo. Eu te peço por essa semana, Deus, encontros verdadeiros contigo, encontros genuínos, intimidade contigo no lugar secreto, como nunca tivemos, Pai. Eu te peço por lugares de intimidade, pela Tua voz chegando a cada coração, ó Pai, pelo despertar de uma paixão, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Se revela a qualquer momento que a gente for abrir a Tua palavra.
Que a tua palavra salte aos nossos olhos, Pai, e que possamos ter um relacionamento íntimo contigo, em nome de Jesus, Senhor. Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amiga, muito obrigada pela sua vulnerabilidade, pela tua disponibilidade em trazer mais uma vez aquilo que eu convivo contigo e sei que é Jesus, que vive em teu coração, na tua casa, na tua família, nas tuas filhas, em tudo que você põe a mão. Muito obrigada. Amo você, viu? Amiga, eu oro para que você seja muito usada através desses podcasts. Amém. Que o Senhor te leve a lugares que você não imagina. Amém. Para manifestar a glória dele. Amém. Aleluia. E que todas as pessoas que ouçam os seus podcasts sintam a presença de Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. E muito obrigada por você estar aqui conosco até o final. Curte, compartilha esse podcast com alguém que você sentiu no teu coração que precisa dessa palavra. E ativa o sino, que semana que vem nós estaremos aqui para mais um episódio. Amém? Um beijo e tenha uma ótima semana. Beijo, Deus te abençoe.